Boa tarde a todos. Oi, Yasmin, chegou agora. Keila, Keila da outra turma, né? Hoje a gente está com uma convidada especial, né, para falar sobre a atuação do arquivista no mercado privado. Então, convidei a professora Daniela, né? Daniela é arquivista, mas Daniela já foi professora. Daniela pode voltar a ser professora, e hoje ela fala aqui nessa condição, né, Dani? Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito agradeço mais uma vez o teu aceite em participar. Eu que só posso agradecer, foi bastante inesperado nesse momento da retomada da carreira, que os alunos vão entender daqui a pouquinho, mas eu só posso agradecer, porque você sabe o quanto a docência é importante para mim, e estar aqui poder falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha dedicação enquanto arquivista, é bárbaro. Obrigada mesmo. Legal. Podemos começar? Eu vou já projetar os seus slides, e aí você vai me dando um toque para eu passar a tela, tá? Tá, eu estou com o computador aberto aqui do lado, então conforme você perceber que eu mudei, você já pode trocar o slide também, tá bom? Tá. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês. É a primeira vez que eu estou dando aula pelo Meet, então qualquer falha aí, vocês me perdoem. A Renata me convidou... Só um pouquinho, Dani. Vocês estão vendo os slides? Sim, estamos. Tá bom. Desculpa, Dani, continua aí. Sem problema. Eu vim aqui para falar sobre uma realidade do arquivista no mercado privado, a consultoria e prestação de serviços, que é o que eu faço desde que eu me formei em 2003. Né? Pode passar. Eu sou Daniela Lepre Silva, mas vocês vão encontrar algumas publicações minhas como Daniela de Bertolis, porque eu me divorciei, tirei o sobrenome do meu ex-marido e voltei para o sobrenome de batismo, certo? Então, se vocês quiserem ver alguma coisa que eu fiz, não tem muito, mas tem alguma publicação, é sempre com esse sobrenome. Sou arquivista, sou cozinheira, sou mãe, poetisa e muito mais, porque a gente, mulher, a gente é meio polvo, né? 10 funções. Cozinho desde os 9 anos de idade, e a cozinha foi o que me salvou no momento que eu precisei ficar afastada da arquivologia. Vocês vão ver que eu fui proprietária da Mundo Gastronomia nos últimos 4 anos. Sou mãe desde 1993. A minha filha Gabriela mora na Itália, uma ilha da Itália, Grado, e o Luiz Gustavo, meu filho, mora no Rio de Janeiro. São da idade de vocês aí, provavelmente, 25 e 27 anos. Eu falo que eu sou poetisa e cronista porque eu brinco de escrever. Então, vou disponibilizar para vocês as minhas redes sociais aí, para vocês darem uma acompanhada nas minhas crônicas, são bastante divertidas. Certo? Podemos passar, Rê? Eu cozinho de tudo. Para isso, eu fiz poucos pratos. Vamos falar sobre a minha profissão. Arquivista com muito orgulho. Apesar da gente ter que responder sempre aquele o quê, né, gente? Essa pergunta, acho que eu vou morrer respondendo, né, Renata? Eu cursei o UEL entre os anos de 99 e 2003. Gente, a gente teve uma greve de quase 8 meses nesse período, então por isso que a minha graduação ela durou mais de 4 anos, né? Foi uma greve muito extensa. Nosso período letivo terminou em maio. Eu sou da segunda turma, por opção, porque eu já sabia do curso no ano anterior, mas optei por não ser cobaia mesmo. Foi uma opção, porque a gente sabe que tudo com o primeiro é mais difícil. A minha formação não é só a arquivologia. Eu cursei educação física logo que eu saí do ensino fundamental hoje, ensino médio, né, para vocês, entre 87 e 91. Também na UEL, mas eu não me formei por causa de uma única disciplina, iniciação à pesquisa, o tão temido TCC. E pasmem, eu ministrei posteriormente, e é uma história que eu vou contar para vocês mais para frente, mas foi uma disciplina que eu ministrei na arquivologia depois.
Dia da formatura, aí começa a situação de se tornar profissional, né? Essa situação da conquista que a gente tem da graduação, ela vem com uma dualidade, né? Ela vem com essa questão, pô, e agora, o que eu vou fazer? E eu me dei conta, no dia da formatura, lá no momento da colação de grau, que eu estava deixando de ser elite. Essa é uma informação da época, 2003, tá, gente? Apenas 3% da população brasileira tinha um curso superior naquele momento do Brasil. E passei a plebe. 2.600.000 desempregados no Brasil. E essa é a realidade de todo mundo que se forma, né? Aí, pode passar, Rê. A realidade de ser mulher no Brasil, né? Eu tinha 33 anos, 2 filhos, 8 e 10 anos os dois, considerada em idade fértil pela sociedade machista que a gente vive, e, para piorar, do ponto de vista do empregador, tatuada, né? Aí tem uma perguntinha, né? E agora? O que me restava? Encarar a realidade, porque concurso público em Londrina já é difícil. Tendo 2 filhos, a chance de sair de Londrina era muito pequena. Opa, desculpa, eu não tinha essa intenção de sair de Londrina para um concurso público fora da cidade. Posteriormente até fiz. A gente tinha menos vagas ainda disponíveis em concurso do que tem hoje, porque nós estamos falando de quase 20 anos atrás, e eu precisava fazer acontecer. Eu não tinha estudado tanto para colocar o diploma na gaveta. Para mim era inconcebível colocar o diploma na gaveta. E aí eu resolvi ir para o mercado privado como autônoma. Porque o termo empreender, gente, que é o que eu faço desde o início, é muito recente, ele não cabia naquele momento. Então eu falo sempre que empreender é nome novo para coisa velha, certo? Vamos passar para o próximo, Rê? E aí, qual foi o meu primeiro passo? Já logo na sequência, eu colei grau em maio, dia 8 de maio, para ser preciso, uma data bem marcante para mim, porque é aniversário da minha mãe. E eu resolvi fazer um cartão de visita. A vida de recém-formado é duranga, né, gente? Grana a gente nunca tem, né? E eu resolvi, então, fazer no Word mesmo, que era computador eu tinha em casa, uma impressora eu tinha em casa, eu fiz esse cartãozinho. E logo na primeira frase tem um erro de português que eu só me dei conta recentemente. Ao invés de um estão, eu coloquei um tão aí. E eu fiz esse cartãozinho com as perguntas básicas em relação ao arquivo, que eu acho que como a gente pode vender a nossa profissão, né? Como que a gente pode dizer o que a gente faz para um público que não sabe o que o arquivista faz. Eu coloquei lá, como estão os seus arquivos? Está difícil de encontrar determinado documento? Você passa muito tempo procurando aquele papel? Você já se perguntou onde foi que guardou aquela pasta? E seus arquivos eletrônicos? Estão todos organizados? Suas respostas são afirmativas? Você está precisando de um arquivista. Parece bobo, parece infantil, parece juvenil, mas nós temos que pensar que a gente tem um público que não conhece o profissional. As pessoas não sabem quem somos, né? Mas ele foi simples, até infantil, mas ele me abriu muitas portas. Inclusive, né, Rê, eu tô aqui graças a ele, porque eu postei ele como TBT na semana passada, a Renata viu e falou, opa, eu te quero aqui comigo. Porque, como eu te falei, né, a gente estava com essa pauta para as próximas aulas, né? A gente, num dos momentos do nosso encontro aqui, a gente ia falar sobre a atuação do arquivista, e aí eu sempre falo do mercado privado, mas eu não tenho tanta propriedade de falar de consultoria como quem é consultora. Eu trabalhei em 2 empresas, por muito tempo, mas em 2 empresas só. Né, diferente de quem é consultor, que está ali com vários cenários, várias situações diferentes. Bem Foi isso, assim, vários cenários. Perfeito. Eu falo que são o cara lá de cima enredando as coisas, fazendo a coisa acontecer, né? E eu só posso agradecer. Mas vamos passar para o próximo slide, por favor.
E aí, eis que surge a primeira oportunidade. Gente, o frio na barriga foi algo absurdo quando o meu telefone tocou e eu escuto falar do outro nome, do outro lado, o nome da família é Garcia Cid. A família Garcia Cid, eu deixei aqui escrito para vocês, mas vou tentar falar. É um sobrenome muito forte na região de Londrina. O Celso Garcia Cid, ele foi o responsável por mudar a questão do gado no Brasil, o plantel brasileiro. Ele, desde 1954, ele começou a buscar informações para ter um gado melhor, porque ele já tinha ido à Índia e ele já tinha visto a questão da melhoria do gado, como fazer isso, porque no Brasil, da década de 50 e 40, a gente tinha lá aquele boi no pasto que era aquele boi da família, não tinha a pecuária ativa que a gente tem hoje. E não daria para fazer uma grande pecuária com matrizes que não fossem de raça. E, na época, a importação estava proibida no Brasil por conta de doenças que haviam sido dadas, acontecidas com o gado em Minas Gerais, e ele começou uma luta muito grande. Então, você imagina o que foi para mim, a família do cara, que tem nome de rodovia, a principal rodovia que corta o norte do Paraná tem o nome dele. Eles eram donos na época, venderam posteriormente, da maior empresa de ônibus da região, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. E imagina o impacto que foi para mim receber um telefonema. Eu não sabia o que esperar, né? Eu não sabia o que esperar do que iria acontecer. Eu sabia apenas que a dona Francisca, porque por ser sociedade, né, cidade pequena, apesar de Londrina ter 600 mil habitantes, não é uma cidade metrópole, né? A gente sabia, porque tinha sido divulgado nos jornais, que a dona Francisca, viúva do seu Celso, que tinha morrido muitos anos antes, também tinha falecido. E era essa informação. E aí a pessoa me liga, tá, e agora? E eu nem sabia como que o meu cartão havia chegado nas mãos dela. Depois eu vim a saber que foi a própria universidade, onde eu havia me formado, e eu tinha entregue alguns cartões para alguns professores e colegas. Podemos passar, Rê. Eu acho que eu perdi um slide aqui. Volta para mim no anterior. Tá. O meu aqui ficou diferente, eu não sei porquê. Tá, agora pode passar, Rê. Eu só tinha a possibilidade de encarar, né, gente? Pode passar para o próximo. Eu vesti a melhor roupa que eu tinha, porque eu tinha sido chamada para ir no apartamento. Eu coloquei 2 fotos aí para vocês verem o palacete da família. A primeira foto de quando ele foi construído no início da década de 60, ele ainda em construção, e a segunda dos anos 2000, o prédio que está atrás, é onde eu fui para conversar com a família. Eu só tinha essa informação. Pode passar. Chegando lá, eu tive que desbravar. Eu tinha que entender o que eu ia fazer, né? Iniciada a conversa, eu recebo um livro, que é esse livro que eu coloquei a capa aqui para vocês, O Tempo do Seu Celso, como ele era conhecido, e muitas informações, mas muitas informações. Aí eu descubro por que eu estava ali. Eles queriam tratar o arquivo pessoal, o arquivo familiar do Celso Garcia e da dona Francisca, por conta da importância de todo o seu legado, e querendo ou não, eles tinham um espólio a se realizar, né? E como toda família, não é porque são ricos, talvez até porque são ricos, as brigas são mais intensas, né? E tinha um dos filhos não querendo de transformar o legado em algo público. Só para vocês saberem, a Fazenda Cachoeira, que é de posse deles, ela tem o maior laboratório de genética animal das Américas, tá? Então é extremamente impactante a importância deles na região. Pode passar, Rê. Por onde eu comecei? Obrigada, Clara, não foi chique, não. Foi perrengue atrás de perrengue, mas vamos falar lá. Por onde que eu comecei?
né, depois dessa conversa inicial, eu olhei o que eles queriam de mim, né? Quando eles me falaram que era tratar o arquivo pessoal, a gente sabe que arquivo pessoal, a gente não tem só documento em suporte papel, né? Eu sabia que viriam fotografias, vídeos, e não sabia em que suportes mais eu teria documento para tratar. Aí eu montar o projeto, eu montei praticamente um TCC. Muito conteúdo, mas absurdo de conteúdo, tentando embasar teoricamente o que eu pretendia fazer. Mas, de fato, o que eu importava, eu coloquei também. Eu coloquei o cronograma, coloquei as atividades que eu iria desenvolver e os materiais necessários para a realidade que havia sido apresentada para mim naquele momento, naquele apartamento. Eu me senti a arquivista, juro para vocês, eu estava me sentindo a top das tops. Pode passar, Rê. Errei muito, gente. Vocês não têm noção do quanto eu errei. Mas foi tantos erros. Primeiro, o diagnóstico situacional do arquivo. Eu não vi o volume todo. 80% estava na fazenda, e a fazenda é em outra cidade, Sertanópolis. Ela fica a 55 quilômetros de distância de Londrina. E na fazenda eu tinha muitos outros suportes que não tinham dentro do apartamento. Na fazenda, no apartamento, eu tinha objetos, mobiliário, objetos de decoração, mobiliário, documentos e algumas fotos. Eu não avaliei esses suportes todos, né? E eu precisei catalogar tudo para que o projeto do museu aconteça. Nesse momento, eu acho que foi esse slide que pulou, que eu não achei aqui na hora que a gente estava passando, que um professor, José César, foi muito importante para mim, eu preciso ressaltar, né? Pode deixar nesse. O professor José César, ele foi nosso professor dentro do curso de arquivologia. Você teve aula com ele, né, Rê? É um queridíssimo. E ele era, na época, além de docente da UEL, no curso de arqueologia, ele era historiador, ele era o diretor do museu Padre Carlos Vaz, de Londrina, que é um museu da cidade, mas que pertence ao UEL também. E eu estava com muito medo, porque eu ia ter que mexer com peças que a gente sabe que é da museologia, né? E ele falou para mim que eu poderia muito bem trabalhar combinando a arqueologia com a museologia. Eu faria a porta de entrada para o museólogo vir depois e fazer o trabalho dele. Então foi o que eu me preocupei, apenas catalogar os objetos com o mínimo de informações para que o projeto do museu realmente aconteça um dia. Eu encontrei muitos filmes em Super 8. A maioria de vocês acho que nunca ouviu falar, mas é filme feito antigamente, muito antigamente, na década de 50, com uma máquina extremamente analógica, mas com uma qualidade de vídeo para a época que era que a gente tem hoje em 4K, né? Pode passar, Rê. Eu aprendi muito também, gente. Foi um tempo de muito erro, mas também foi um tempo de muito aprendizado. Foram 11 meses no trabalho. Então, vamos, mais ou menos isso. Foram 11 meses intensos. E eu fiz primeiro o apartamento nos primeiros 2 meses, né? E depois os outros 9 meses foram indo para a Fazenda Cachoeira. Na verdade, foram mais 6 meses indo para a fazenda, e depois eu fiz a parte de levar isso tudo para bases de dados. Então, eu aprendi tanto, porque, assim, as frentes de trabalho, elas tinham que acontecer todas ao mesmo tempo, porque eu estava dentro de um apartamento onde eu tinha fotos num cômodo e eles queriam manter, eu não podia tirar as coisas daquele cômodo, eu não podia pegar o diploma que estava na parede, enquadrado, e colocar ele num outro conjunto. Ele fazia parte daquela coleção. A família optou por manter como coleção por cômodo, como a dona Francisca e o seu Celso haviam colocado quando eles montaram o apartamento, como eles montaram a fazenda, né? Então, essa
classificação ela tinha que ser, de fato, por essa construção organizacional que a gente tinha lá. Eu encontrei cartas e ofícios emoldurados. As cartas assinadas por JK, presidente do Brasil, tinha recém-inaugurado Brasília, emoldurada na parede. Como é que você trata isso? Com vidro, sanduíche de vidro. Eu não tinha nem como higienizar aquilo. Aquilo estava 50 anos pendurado na parede. Eu só podia higienizar a moldura, mas não o documento. Eu encontrei troféus. A coleção de troféus, ela beira os milhares. Tá? Justamente por ele melhorar o plantel, toda a exposição que ele participava, o gado dele ganhava. Né? Eu tratei charuto, eu tratei cachimbo, eu tive que catalogar cachimbo, e eu tive que catalogar um boi embalsamado. É cara mesmo, um boi embalsamado. Esse boi, ele esteve dentro de algumas rodoviárias do Paraná todo, porque eles tinham muito orgulho. O Krishna foi um presente do Marajá de Balnagar, que foi o Marajá que ele conheceu quando ele foi à Índia. E ele se encantou por esse animal, e esse animal veio para o Brasil. Que bom que vocês estão rindo, porque na época eu chorei. Quando ele conseguiu trazer esses animais para o Brasil, ele estava tão apaixonado pelo Krishna que foi o grande reprodutor que ele trouxe. E quando o Krishna passou mal na fazenda, e ligaram para ele imediatamente falou, enche de gelo. E eles não tinham gelo suficiente para um boi, né? Imagina, um boi da raça Gir. Aí eles tiveram que colocar no gelo e depois souberam para quê. Ele chamou a Universidade de São Paulo para fazer o embalsamento do animal. Esse animal fica exposto hoje na fazenda, mas ele passou por várias rodoviárias do Paraná, dentro da Aviação Garcia. E eu tive que lidar com isso. Claro que eu não higienizei o boi, né, gente? Mas é um animal lindo, é o Krishna. Eu passei por biombos em marchetaria. Vários biombos. Ele tinha muita paixão pelo trabalho em madeira, pelo entalhe, pela marchetaria. Então, assim, coisas que eu nunca imaginei na vida, eu tinha que tratar como documento. E eu não entendo nada do universo do design, da decoração, dessa coisa do arquiteto e do decorador, né? E eu tive que estudar isso, porque eu tinha uma cadeira modelo Luiz XV. E eu sabia o que era uma cadeira modelo Luiz XV. Não tem problema, Maria, volta depois. Eu não sabia, eu não entendia nada, eu nunca tinha ouvido falar o termo marchetaria. Não sei se vocês sabem, é aquele combinado de madeira, que você usa pedacinhos de lascas de madeira, claras e escuras, para montar uma obra, né? Eu tinha mesa, eu tinha uma das coisas que mais me chamou a atenção lá, eu tinha para que catalogar e tratar como documento um tabuleiro de xadrez com as peças em marfim. E isso tudo era muito diferente, eu não estava preparada para isso. E além disso, eu tinha documentos oficiais, justamente por ele tentar liberar a importação, foi uma luta grande, tinha cartas e tinha fotografias. Vamos passar para frente. Como eu fiz? Eu confiei no meu conhecimento. Eu tinha que confiar no meu conhecimento, porque realmente eu tinha ouvido do professor José César, quando fui atrás dele, a seguinte frase: você estudou muito para isso, e se eles te contrataram, é porque eles sabem menos que você. Eu acho que essa frase foi a que mais me impactou, tipo, vai. Porque se eles soubessem, eles não tinham me contratado. E é fato. E a gente, na hora que você está na situação de contratado, você não tem essa visão do contratante, né? Você só tem o pânico. Eu tenho que fazer. E o meu agravante era, e a Renata também deve ter passado por isso, que na faculdade, naquela ocasião, o currículo, o conteúdo programático não tinha disciplinas de arquivos pessoais.
Então, tudo que eu estava fazendo era trazendo a questão dos arquivos administrativos, arquivos empresariais, para dentro de uma realidade de arquivista, dentro do arquivo pessoal, sem conhecimento nenhum. Aí eu conheci, claro, já tinha ouvido falar na faculdade, mas aí eu conheci de fato a obra do Armando Malheiro. E foi o português, está sempre no Brasil, Armando Malheiro da Silva. Tive o prazer depois de encontrá-lo algumas vezes, a primeira vez em 2005, 2 anos após formada. Mas eu mergulhei no universo dele, dos artigos. Ele não tem livro publicado na área, mas ele tem muitos artigos falando sobre o arquivo pessoal. Eu aprendi o que eu tinha tido uma coisa muito superficial na faculdade, a entender a base de dados do Axis, porque a família não queria envolver uma pessoa para desenvolver um software para fazer a parte a parte de sistema. Eles não queriam envolver outras pessoas. Na cabeça deles, eles já estavam abrindo demais a intimidade. Tem esse lado, tá, gente? Para um estranho. Eu digitalizei na minha casa, num scanner de mesa, um Gênius absurdo, 11 mil documentos. Tá? Dentro da minha casa. Todo o acervo de documentos foi para dentro da minha casa. Eu pegava os documentos, eu ordenava eles por lotes dentro da realidade que eu já tinha vivenciado na fazenda ou no apartamento, colocava esses em caixas de arquivo, a famosa arquivo morto, que dá até arrepio de falar, né? Mas a caixa, eu consegui tratá-los, e quando eu digitalizava, eu com muito medo, sempre tentando digitalizar na primeira, para não danificar ainda mais o documento, e eu tive uma realidade assim, papelzinho do tamanho, menor que os meus 4 dedos aqui, em papel manteiga, colocados com alfinete tudo enferrujado, do início da década de 50, e que ele era um documento, porque um daqueles papeizinhos, né, eu coloquei aqui para vocês o primeiro documento que eu digitalizei, ele é de 12 de agosto de 1954. E era tudo em papel manteiga. E esses documentinhos desse tamanico tinha, por exemplo, lá assim, estou no Copacabana Palace, mandei uma garrafa de champanhe para o presidente da República. Entendeu? E isso tinha um valor absurdo dentro do contexto da luta dele para trazer esse gado, né? E aí, no outro documentinho, e era tudo separado por lote. Depois eu fui entender que esses lotes eram assim, um dia de viagem, era quase que o diário dele de viagem. Então, os gastos que ele tinha. Num outro papelzinho tinha lá, hoje eu comprei o biombo de marchetaria, não sei das quantas. Hoje eu comprei o samovar de ouro para presentear minha esposa. Num outro, hoje eu comprei o Krishna. Eram papeizinhos de papel manteiga desse jeito, colocado com alfinete. Então, assim, eu tive que abrir a minha cabeça, né? Pensar fora da caixa. Vamos passar. Eu não quero ficar falando só do Celso Garcia Cid, que foi a grande diferença na minha vida. É, para mim, até hoje, a menina dos meus olhos, porque, além de eu desbravar um caminho muito novo, muito especial, eu fiz isso sozinha, né? Registrar era ouro para ele mesmo, ele registrava todas as informações, Catarina. Eu fiz isso sozinha, eu não tive a quem recorrer na época, a não ser poucos professores que eu tinha tido, mas nessa hora os professores já não eram mais meus professores, eu já estava no mercado, e eu estava vivendo uma experiência que os nossos professores não tiveram, né, Renata? Nenhum dos nossos professores tinham ido para o mercado de trabalho. Os nossos professores, na maioria, ou eram historiadores ou eram bibliotecários. Bibliotecários. A gente não teve nenhum professor arquivista até a chegada da Neiva, que também não ficou muito tempo, né? Desculpa, a gente precisa tomar uma aguinha. Então, meus professores não tinham vivenciado o que eu estava vivenciando. Eles não sabiam
qual caminho seguir. E eles não tinham a documentação que estava na minha mão. Eu tinha que desbravar sozinha. Então, assim, até hoje é para mim um grande trabalho, o maior deles em termos de impacto, né? Olha só, Maria Fabiana. Olha, uma aluna. Maria Fabiana! Que legal! Doutorando na UTEC, se eu não me engano. Ai, que legal! Eu não consegui terminar de ler a mensagem dela. Depois vocês me mandam. Aí, o que eu fiz? Eu fui buscar outras oportunidades assim que esse trabalho encerrou, porque a gente tem que se manter. Eu não podia ficar só com este trabalho. Acabou este trabalho, eu tinha que buscar outro. E aí, por trabalhar na UEL durante muitos anos, né, eu também fui funcionária da UEL, a faculdade que a Renata e eu nos formamos, eu conheci muitas pessoas. E surgiu essa possibilidade que também eu falo que eu sou muito abençoada, eu sou muito bem protegida, não sei como vocês entendem essa questão, mas assim, de repente eu fui convidada na época, diretor do CCS, Centro de Ciências da Saúde, onde tem o curso de medicina da UEL, que depois veio a ser vice-reitor, não sei se você lembra, Renata, o Márcio Almeida. Sim. Então, ele me convidou, porque ele sabia, né, a minha irmã era diretora do Centro de Educação Física, e ele sabia que eu tinha feito arquivologia e que eu estava trabalhando. E tinha acontecido durante muitos anos na UEL um projeto vinculado à Kellogg. Esse ProUni que vocês estão vendo aí na tela, ProUni é um programa universidade que a Fundação Kellogg, a do Sucrilhos mesmo, por isso que eu fiz questão de colocar a logomarca do Sucrilhos, ela investiu em melhoria da saúde na América Latina. E aí, esse projeto, durante os 11 anos de execução, ele gerou muito documento que estava dentro da fundação em São Paulo. E o Márcio, sempre um visionário, sempre querendo trazer coisas diferentes, sempre querendo trazer conteúdo. Ele sabia que a Kellogg estava recebendo isso e estava largando lá, ia ficar na biblioteca. E ele perguntou para o presidente da Kellogg no Brasil se eles não teriam interesse em disponibilizar para a UEL, para o CCS, todo esse material resultante desses 11 anos de estudo de melhoria da saúde nesses países com o programa UNI, né, que era do programa UNI da Kellogg, se ele não tinha interesse de disponibilizar e financiar esse projeto. Não era só disponibilizar, era disponibilizar para a UEL e financiar. O acervo eu fui com ele para a Fundação Kellogg em São Paulo, conheci a Fundação Kellogg em São Paulo, depois eu conheci a Fiocruz, que hoje a gente vê toda hora aqui, né, na TV, por conta do Covid, mas eu estive dentro da Fiocruz, porque alguns projetos foram desenvolvidos também na Fiocruz, e nesse projeto eu envolvi um outro arquivista, né, e ele fez a parte de sistema. Isso que se vocês clicarem nesse link, vocês vão abrir, não precisa clicar, tá, Renata? Vão abrir uma página do CCS UEL, onde tem um sistema em flash, é o que a gente tinha disponível em 2004 a gente fez isso, né? 2004 a 2007, era um sistema flash. A gente criou um sistema de mapa do Brasil, mapa da América Latina, e aonde o projeto UNI aconteceu, tem a cidadezinha, você marca e você abre o acervo todo e todo o material que foi publicado, que foi disseminado, tese de doutorado, de mestrado, né, dissertação de mestrado, publicações, revistinha ensinando a lavar a mão em países como Cuba, porque envolveu muita gente. Então, todo esse material riquíssimo está lá disponibilizado, digitalizado, num sistema que você clica na cidade e você abre o acervo. Foram 3 anos de projeto, e eu sempre tentei trazer alunos comigo, depois do Celso Garcia Cid, porque lá no Celso eu não podia, eles pediram para que eu não deixasse ninguém ter acesso às informações. Até quando eu terminei o trabalho, eles levaram o meu computador para fazer a limpa, para não deixar nada no meu computador, então que eu tenha muito pouco, né,
realmente a questão de sigilo. Mas aqui eu já tive 3 estagiários. Eu fui para dentro do curso e pedi 3 estagiários, mesmo eu trabalhando como autônoma. Então, esse daqui, depois, se vocês quiserem acessar, é um trabalho bem legal também. Vamos passar para o próximo. Fiazine. A Fiazine é uma empresa, vocês estão vendo que ela tem aí racks, estantes e Fiazine Imóveis. E mais para frente eu vou falar de novo dela, porque eu estou tentando manter uma cronologia, o que eu fui desenvolvendo após sair da faculdade, tá, gente? Vou tomar mais uma aguinha. A Fiazine foi uma empresa que me encontrou via UEL também. Eles ligaram na UEL, porque eles souberam do curso de arquivologia, e perguntaram se eles conseguiam algum profissional. E eu, nessa época, eu estava na docência também, que eu vou falar mais na frente. E aí, alguém falou, ó, estão atrás, você quer pegar? Eu falei, vou tentar, vou lá fazer uma primeira avaliação. Foi um trabalho lindo. A Fiazine, ela é em Arapongas, porque ela fechou. Ela era em Arapongas, uma cidade do polo moveleiro, acho que é uma das maiores cidades moveleiras, né, de fabricação de móveis do Paraná. E nessa primeira fase, eu levei uma equipe de 4 estagiários. E a gente ficou bastante tempo, acho que foram 8 meses nessa primeira fase, em 2006 para 2007. A gente pegou 2 anos ali, né? Uma virada de ano. Nessa primeira fase, a gente fez a gestão documental da empresa, incluindo o gerenciamento eletrônico de documentos. Treinamento da equipe, mas nessa fase a empresa ela tinha 12 funcionários no administrativo e uns 48 na produção de móveis. Então foi fácil implantar essas atividades nossas, né? Eu elaborei um plano de classificação junto com a equipe, eles estavam muito abertos a entender como funcionava e fazer a coisa acontecer, porque eles estavam percebendo o crescimento da empresa. A empresa estava se firmando no mercado, ela vinha ganhando títulos de melhor móvel ou mais vendido há 2 anos já. E aí eu fiz a tabela de temporalidade documental e fiz também o termo de descarte conforme a TTD, né? Em 2008, acho que foram 7 meses, foram 7, 8 meses com os estagiários e depois eu sozinha fazendo a parte de documentos, deve ter dado 1 ano e pouco. Em 2008, eu voltei lá, a convite deles, porque eles queriam fazer um mapeamento de processos, que foi uma coisa que eu havia sugerido na fase anterior, que quando a empresa crescesse, se eles tivessem todos os processos mapeados, eles teriam alguns ganhos, inclusive em termos de treinamento, né? Mas eles, na verdade, fazendo, não foi pela melhoria da equipe, mas sim por uma exigência da certificação ISO. Então, eu fui, nesse momento eu voltei, mas aí foi só eu, não levei equipe. Nessa fase, inclusive, eles me contrataram como funcionária, foi a primeira vez que eu tive registro como arquivista, mesmo sabendo que ia ser temporário, mas é que eles queriam me dar segurança, porque todas as vezes que eu saio para fazer algum projeto, no cronograma e nos custos, eu coloco toda a questão de traslado, se eu tenho que me deslocar. E nesse caso eu tinha que passar por pedágio, tudo. Então eles resolveram por questões de segurança, se acontecesse alguma coisa comigo na estrada, eu estivesse realmente garantida, então eu fui registrada como arquivista na Fiazine. Vamos passar para o próximo. Pado. Vocês aí já compraram cadeado no Brasil? Alguém usa chave, fechadura e cadeado no Brasil? Então, normalmente a possibilidade de ser Pado é de 80%. A Pado é a maior fabricante de fechaduras e cadeados do país. E a Pado estava com uma advogada, tinha sido contratada há uns meses já pela Pado, ela que me conhecia, a gente já havia trabalhado junto num outro lugar, e ela me conhecia
E ela, quando ela chegou para trabalhar lá, ela falou, sem condições. O arquivo de vocês não tem. É uma empresa muito grande, já com mais de 50 anos de mercado também, na época. Ela é da década de 40, se eu não me engano. E eles, ela falou, não tem condições, sem chance, eu vou chamar um arquivista. E a empresa comprou a ideia. Opa, existe esse profissional? Eu quero. E eu fui para dentro da PADO para organizar o arquivo jurídico. Aqui também eu levei uma equipe de estagiários, tínhamos uma equipe de um advogado e mais 3 estagiários de direito dentro. Então foi muito interessante, porque eu fiz toda a parte de seleção, ordenação, classificação, higienização, adequação predial, estrutural e troca de mobiliário. Foi a primeira vez que eu pude interferir na guarda permanente, na guarda corrente e permanente enquanto mobiliário e adequação dos espaços, para a gente pensar na ventilação, para a gente pensar nos móveis mesmos que a gente iria disponibilizar. Mas eu ia 3 vezes por semana só na PADO. A questão era espaço físico, a sala de reuniões, que era onde estavam os arquivos, ela era usada pelos advogados, e ela também acontecia como sala de reuniões, então eu precisava deixar 2 dias livres para eles. Então o projeto demorou 1 ano e pouco, por conta dessa demanda, e também para questões deles entenderem essa mudança que estava sendo implantada no arquivo. Para a advogada-chefe era fácil, porque ela entendia das questões da arquivística, né? Mas e ela sempre foi uma pessoa que gostava de organização. E outras pessoas que são bastante restritas, aquela coisa da repugnância, tipo, veio alguém que mexia nas minhas coisas, estavam sempre querendo dar uma travada, então a gente tinha que ir devagar. Então, os outros 2 dias, eu tinha que fazer uma outra coisa, né? Eu precisava, além de estar dando aula na UEL, a gente sempre precisa complementar a renda. Aí surgiu um trabalho, que foi na rede do IN. Nesse trabalho, eu chamei uma outra arquivista formada com a gente, hoje professora na UEL, a Diana, professora Diana Vilas Boas, maravilhosa, e ela veio para trabalhar comigo na rede do IN. Inclusive, ela fez tanta amizade com o pessoal lá, eu acabei saindo desse projeto e ela deu continuidade depois, e hoje ela tem até uma sociedade com eles lá numa conveniência que eles têm lá. Eles são postos de combustível. E eles estão até hoje, né? Está lá até hoje. E a gente começou isso em 2009, né? E foi muito legal. Aqui foi a primeira vez que a gente teve uma compra de um arquivo deslizante. Eles investiram no arquivo deslizante. Pequenininho, porque o espaço deles era muito pequeno, no posto, no mezanino do posto, tudo, mas foi a primeira vez que a gente teve a possibilidade de colocar o grande móvel dos arquivos, né? Um arquivo deslizante. E aí, eu peguei uma consultoria para uma empresa, não sei se você lembra, Renata, a gente teve a Gaudí, Arquivos de Documentos, que era uma empresa de guarda de documentos em Londrina, e ele fazia guarda dos documentos da Unimed. Era do Thiago e do Gabriel? Do Thiago? Não. O Thiago e o Gabriel fizeram arquivologia. É uma antes, de umas pessoas que viram o mercado, que eles viram esse mercado como um crescente e montaram sem ter conhecimento nenhum. Eu lembro dessa guarda da Unimed, mas sabe por que eu lembro? Porque depois, quando o Gabriel e o Thiago abriram, eles abriram uma consultoria ali em frente à Confetar. E quando eles abriram a consultoria, eles também faziam guarda para a Unimed. Isso, porque daí saiu da Gaudí, porque a Gaudí fechou, e eles assumiram. E teve uma arquivista também formada com a gente, a Andréia Prado. Você lembra da Andréia? A Andréia era a estagiária de arquivologia da Unimed. Então, assim, por isso que eu acabei indo parar dentro da Gaudí, porque ela sabia de como estava chegando os documentos para ela dentro do estágio na Unimed, e ela queria intervir, e ela falou de mim para eles.
e eu acabei lá fazendo um trabalho que eu não sei se eles executaram, porque eu não acompanhei, mas eu acho que não, porque eles fecharam logo depois, que foi justamente o estudo da adequação predial, parte de mobiliário, tudo que eles precisavam fazer. Obrigada, Tânia, obrigada mesmo. Tudo que eles precisavam fazer para adequar. E nisso, valeu muito uma visita que a gente tinha feito na faculdade, quando a gente foi a São Paulo, conhecer o Arquivo do Estado, a gente tinha ido na Life, era uma empresa de guarda em São Paulo, que era a antiga Ford de Osasco. Ela tinha 18 mil metros quadrados de guarda de documento. Ela tinha 10 metros de pé direito, de documentos empilhados. Então, aquele aprendizado daquele momento, daquela viagem, ela veio me fazer ser referência para esse momento de escrever o projeto da Gaudí. Vamos passar para o próximo, Rê? Aí eu fui para o primeiro escritório de advocacia. Por que eu fui parar nesse escritório de advocacia? Esse advogado, Sebastião Ferreira, ele era um dos advogados de Londrina que também se envolviam com a Pado. E ele indo na Pado e conversando com a advogada da Pado, conheceu o meu trabalho e se encantou. E ele estava numa fase de estava construindo um novo prédio em Londrina, numa região que na época não existia, o início da Gleba Palhano, e aí ele estava construindo um novo escritório lá. Ele ia mudar da Avenida Miguel Blasi, centrão de Londrina, para esse prédio novo, que seria o grande centro empresarial que estava sendo construído na recém-inaugurada Gleba Palhano. E eu fiquei muito feliz. E foi a minha segunda aquisição de um arquivo deslizante. Aqui nós fizemos todo o tratamento dos arquivos e foi mágico. Eu sentava com ele todos os dias, após o expediente, ele parava tudo e sentava comigo, porque ele falava assim, nem todos os arquivos eu vou guardar, mas tem alguns que são importantes para a minha memória. Nós vamos guardar o que está ativo, mas o inativo eu quero guardar alguns que são importantes. Então eu quero fazer isso com você, tá bom? Tá bom. E ele pegava os processos, gente, era mágico. Ele pegava, o doutor Sebastião, uma pessoa maravilhosa, ele pegava o processo, ele falava assim, nossa, nesse processo foi a primeira vez que eu usei um termo tal, e falava o termo que ele tinha usado, e você ia olhar no processo, estava lá. Ele lembrava, às vezes, até a página que estava. Aí um outro, ele falava assim, não, esse eu vou guardar, porque eu saí dessa audiência para o nascimento do meu filho. Então, você tem essa coisa de mexer com os documentos, e mexer com as emoções das pessoas. Então, assim, estar com o Dr. Sebastião naqueles meses foi muito interessante para ver o lado humano das informações, coisa que eu não tinha vivenciado lá na fazenda, apesar de trabalhar um arquivo familiar. Porque eu estava sozinha, eu não tinha apego emocional e não tinha ninguém para me passar essa coisa da emoção daquelas informações. E com o Dr. Sebastião, tinha essa emoção das informações. Os processos do início da carreira dele tinham um vínculo com a vida pessoal dele. Hoje a nossa vida está tão tremeada, né? Mas ele conseguia fazer essa ponte. Então era muito interessante, muito interessante. E, através do Dr. Sebastião, eu fui apresentada à Seara Agroindustrial. Vocês estão vendo como uma coisa vai levando para outra, vai amarrando? Vocês estão tendo essa noção? Eu não conhecia o Dr. Sebastião, eu não conhecia o dono da Seara, eu nunca tinha ouvido, para mim falava em Seara, eu pensava naquela concorrente da Perdigão e da Sadia, mas é outra, inclusive tem uma briga judicial por causa do nome, por isso que eu pus a logomarca aí para vocês. A Seara Agroindustrial, ela é responsável, incrível, né, Keila? Ela é responsável por grãos. Ela faz a logística de transporte do campo para muitas empresas e ela produz alguns grãos também.
milho, alguma coisa assim, ela embala e vende. Ela tem alguns produtos no mercado também, mas ela faz praticamente a parte de colheita, né? Ela faz a parte de translado, de logística. Vamos passar para o próximo. Deixa eu contar um caso interessante aqui da Seara, não passa não. Gente, aqui foi enorme, eu já estava esquecendo, foi o maior arquivo que eu trabalhei na vida, tá? Nesse arquivo a Diana foi comigo, recentemente um rapaz que era estagiário lá, como que eu estava esquecendo de contar essa história para vocês? Um rapaz que foi estagiário lá, ele me achou nas redes sociais, tem uma história muito interessante com ele, que o primeiro aniversário dele fui eu e a Diana que fizemos, ele tinha 17 anos. Né? E hoje ele é um arquiteto, porque ele disse que eu e a Diana o inspiramos a sair de Sertanópolis. A Seara tinha uma realidade absurda em relação aos arquivos. Ela tinha o hábito de não saber onde colocava as notas fiscais de venda. Quando chegava a época de imposto de renda, que é essa época que a gente está agora, do ano, ela contratava 10 a 12 menores aprendizes para colocar dentro da empresa para caçar essas notas. Porque ela tinha que comprovar, porque você imagina os milhões que tinha envolvendo, milhões mesmo, envolvendo essas notas. E ela contratava 10 a 12 garotos para ficar indo nos departamentos, indo nas caixas, indo nas pastas, achar as notas que poderia, numa única nota, ter um abatimento de R$110 mil no imposto de renda. E eu, quando cheguei lá, eu fui primeiro, e aí acabei levando a Diana, porque sozinho eu não ia dar conta, e lá, por ser muito longe, são 55 quilômetros, também Sertanópolis, a mesma cidade que é a Fazenda Cachoeira, só que por lados diferentes. Fazenda Cachoeira pelo lado norte e a Seara pelo lado sul da cidade. Eu queria usar as pessoas da cidade. Então a gente optou por contratar menores aprendizes, os meninos da guarda municipal que tem, né? Então, assim, e nesses meninos, guarda-mirim, isso. Eu acabei conhecendo o Matheus. E resultado da Seara, um arquivo de 6 mil caixas de arquivo. Tá? O maior arquivo deslizante que eu montei. E não foi suficiente, a gente teve que fazer um arquivo provisório para que eles pudessem eliminar alguns documentos, porque a gente não quis aumentar, porque já estava na entrada das danças. Então a gente sabia que esse volume documental ia acabar diminuindo, porque a gente tinha um arquivo muito grande de nota fiscal impressa, de saída e de entrada. E como estava entrando a DANF, né? Então eu não quis adquirir mais corredores de arquivo por conta dessa realidade que já estava acontecendo. Era o primeiro ano da DANF, dentro da empresa. Então, tudo bem, vai demorar 10 anos, esse ano eles devem estar começando a eliminar, só que para que colocar um arquivo de 12 corredores, não de 6 corredores, né? Para uma realidade que tendia a diminuir. A gente estava com uma produção eletrônica de documentos maiores, então isso tudo fez muita diferença. E nesse arquivo, a situação física dele, gente, como é que eu vou tentar explicar para vocês? Ele era numa sala, digamos, um porão, e nesse porão, a hora que chegava no fundo dele, numa certa altura aqui, a parte de cima era a sala do presidente, que eram as costas da sala do presidente, e a parte de baixo era um lugar onde eles despejavam tudo. Só que era úmido, sujo, aquela realidade que a gente sabe que é absurda, aquela realidade horrorosa, em que tudo que vai acumulando eles vão jogando junto. E no esvaziar isso tudo, para criar esse espaço onde foi medido esse arquivo deslizante, para colocar esse espaço, nós inclusive daí fechamos essa parede para o povo não usar o corredor que chegaria do arquivo para debaixo de lá e continuar acumulando coisa lá embaixo. Então nós aí fechamos essa parede com tijolos mesmo, fizemos o acabamento, porque senão o que ia acontecer, a gente sabe, né, Renata, eles iriam passar por esse corredor, pelos corredores do arquivo e iam continuar entulhando. E essa acabou sendo a maior
o maior volume documental que eu tratei, tá? Vamos passar para o próximo? E eu estava esquecendo de contar essa história. Ótima história, melhor parte. Aí, lá na Seara, eu conheci o presidente da Nortox. A Nortox, que vocês estão vendo a logomarca aí, ela faz defensivos agrícolas, veneno, essa coisa para produção da agricultura. Ela cria esses defensivos agrícolas, né? E por conta do trabalho na Seara, a empresa que eu pesticidas, isso mesmo, Darli, tem vários nomes, né? Eu contratei a empresa que a gente adquiriu o arquivo deslizante. Ela também soube que eu estava lá na Seara. E eu tive 2 caminhos para chegar na Nortox. O presidente da Nortox tem me conhecido na Seara, e o cara da empresa de arquivos que tinha na Avenida Higienópolis, em Londrina, nem sei se tem ainda, Giraflex, acho que era. Giraflex, né? Ela que vendia arquivos deslizantes, móveis de escritórios e arquivos deslizantes. Ela tinha sido contratada pela Nortox para fazer a montagem de um arquivo deslizante que eles haviam adquirido num leilão do Banco Safra. Eles fizeram um processo meio louco. Eles resolveram que eles iam organizar os arquivos, né, de um determinado setor, já vou contar para vocês, e o que eles fizeram? Ao invés de procurar o profissional arquivista, não sei o quê, eles já foram comprando um arquivo deslizante, sem saber como que eles iam usar e como isso seria montado. Eles adquiriram esse arquivo deslizante no leilão do Banco Safra, pagaram, tipo assim, 1/5 do valor de um arquivo, né? Só que eles compraram um arquivo de 8 metros de comprimento com 3 corredores. De gavetas, prateleiras e gavetas para pasta suspensa. E eles não sabiam o que fazer com aquilo quando aquilo chegou. Aí eles contrataram essa empresa que tinha sido a fornecedora da Seara. E aí eles falaram para o cara se ele conhecia alguém que fosse da área, porque eles, justamente por ele montar arquivos. O cara tinha me conhecido dentro da Seara, falou, tem uma louca aí, insana, que ela faz isso. Ah, mas será que ela toparia viajar? Mais uma vez, a Daniela sai de Londrina. Vocês podem ver que eu até agora não falei nada de Londrina. Apado, gente, também é fora de Londrina, mas é mais perto, é Cambé, tá? Tá 18 quilômetros, mais ou menos, de Londrina. A Nortox, ela tá pro lado de Arapongas, aonde eu fiz a Fiazine. A Nortox é na próxima cidade, chama Aricanduva. Ela é entre Arapongas e Apucarana, né? Ó, Nazaré, você vai viajar bastante trabalhando, viu? Aí, eu fui, eles perguntaram, eu fui. Quando eu chego lá, qual que é a realidade? A Nortox tinha um escritório administrativo em São Paulo. E toda a produção, fabricação, todo o parque fabril dela nessa cidadezinha do interior, ali próximo a Londrina. Dá uns 40 quilômetros, ou menos 45 quilômetros de Londrina. E eles me perguntaram se eu toparia, porque o que eles fizeram? Eles encerraram as atividades desse escritório, dessa filial em São Paulo, trouxeram todo o arquivo por transportadora, uma transportadora que fez o transporte. O que eles fizeram para fazer o transporte? A gaveta, eles numeraram os arquivos que existiam lá, que eu não conheci, tá? Então, eles tinham arquivos de gaveta. Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que não, vou desligar até o meu eles tinham arquivos de gaveta, vários arquivos de gaveta, pelo que eu vi nas fotografias que me mostraram, acho que eram 14, 15 arquivos de gaveta, com 4 gavetas. Então, a empresa de mudança, ela tirou a gaveta 1, então ela numerou, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, entendeu? Gaveta 1, gaveta A, B, C, alguma coisa assim. Era
acho que ABC e as gavetas 1, 2, 3, 4. Então eu tinha a gaveta A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Essa foi a massa documental que chegou para mim. Um monte de pasta suspensa com um documento dentro. Todas as documentações eram justamente do departamento de registro. O que é o departamento de registro? Tudo que eles produzem precisa passar pela Anvisa, precisa passar por, às vezes, Fiocruz, precisa passar por vários âmbitos federais, né, municipais, estaduais e federais, para ter aprovação de uso e o registro de uso desse insumo na lavoura daquela cidade, daquele estado e do país. E eu tinha que trabalhar toda essa documentação. Primeiro que eu nunca tinha trabalhado com defensivo agrícola, eu não fazia a menor ideia. Esse trâmite todo de legislação diferente, graças a Deus, tinha gente capacitada para isso, né, que entendia do trâmite e estava lá me dando suporte para que eu pudesse falar o que fazer com os documentos. Eu não precisei me aprofundar no conhecimento do assunto em si, de cada defensivo agrícola. Imagina aqueles componentes químicos absurdos. Não precisei, mas eu precisei entender o processo todo e o processo em cada trâmite, em cada cidade, porque o defensivo agrícola que serve para Londrina, pode ser que a cidade do lado ela não aceite, porque ela pode ter um lençol freático embaixo, que aquele defensivo pode cair, entendeu? E eu tive que aprender tudo isso. Não, aqui esse documento pode ser armazenado dessa forma, aqui tem esse documento, existe essa tipologia documental, no outro já não existia. No outro já não existia essa tipologia documental. Então eu tive que começar, a gente precisou classificar, não só por defensivo, mas por aonde esse defensivo estava sendo comercializado, quais eram os órgãos que regulamentavam esse defensivo naquela região. Então, assim, tudo isso eu tive que aprender, né? E lá eu treinei, eu levei um estagiário de arquivologia e treinei uma menina que, inclusive, está até hoje no arquivo, mas não quis fazer arquivologia. E o nome dela eu não vou esquecer nunca, porque é um nome muito diferente. Ela chama Preciosa. A Preciosa está até hoje no arquivo da Nortox. E eu sei porque eu encontrei com ela e com o responsável da Nortox nos últimos anos que eu estava morando em Apucarana, que é ali do ladinho. Então, assim, foi uma outra realidade. Mas em relação de como ordenar um arquivo que foi comprado de um leilão para uma realidade. Então, como ele era um arquivo deslizante, com prateleiras de gaveta, as gavetas do arquivo deslizante, elas são laterais. Você, quando puxa, você não vê a pasta de frente, você vê a pasta de lado. Vocês já viram essa realidade aí, pessoal? Você não vê a gaveta, as pastas de frente. Você vê elas de lado. Então, eu tive que pensar essa logística, né? E eu tinha que pensar que aquele arquivo também ia ser utilizado para os outros setores. Quando eles compraram e montaram o setor de arquivo, foi primeiro para atuar no registro e depois eles iriam levar os outros documentos, mas eu fiquei só na parte do registro, eu não trabalhei com a documentação de registro. E aí eu volto para Pado. Eu venho a ser convidada para fazer uma outra parte na Pado. Lembrando que na Nortox eu também implantei a tabela de temporalidade, toda a parte de seleção, toda a parte de tratamento arquivístico, tá, gente? Eu me empolgo com as histórias e esqueço de contar os detalhes da profissão. Aí eu fui convidada para ir para Pado, um projeto que dois projetos andando ao mesmo tempo. Voltei para Pado, isso é muito legal, quando você sai da empresa, você já executou uma consultoria, uma prestação de serviço, que todos esses que eu falei para vocês foram até agora prestação de serviço, nasceu como consultoria e terminou como prestação de serviço. Eu retornei para Pado para fazer a gestão ambiental, o departamento de gestão ambiental, e surgiu a possibilidade de montar o Museu da Fechadura. E aqui, para quem falou que gosta de viajar, ia gostar muito de fazer o que eu fiz. Acho que foi a Maria de Nazaré, né?
eu fui para São Paulo conhecer o primeiro escritório da Pado, porque a Pado nasceu de duas famílias em São Paulo, uma que o sobrenome começa com pai e outra que o sobrenome começa com do. E depois foi adquirido por essa família do alemão Alphonse Gardmann, lá da região de Cambé e Londrina. E depois ela se tornou uma SA, né? Ela abriu capital. Mas a Pado me chama para fazer porque eles achavam que a gente poderia reconstruir a história da fechadura no mundo. E me convidaram para esse desafio, para ver o que eu conseguia resgatar dentro dos arquivos da Pado, lá de São Paulo, já que eles estavam desativando. E eu fui para lá para conhecer essa documentação, ver as primeiras chaves que a Pado havia fabricado, os primeiros cadeados da Pado, as primeiras dobradiças, tamanho do meu braço, assim, né? Os primeiros tipos de fechadura bem diferentes, e a gente foi para lá. E eles bancaram uma visita minha a museus e me deixaram com um motorista à disposição. Então, eu fiquei dias em São Paulo, eu visitei 18 museus. E foi muito bárbaro em termos de como a gente pode disseminar a informação. Olhar o museu a partir do olhar de um arquivista fez toda a diferença para mim, para entender como eu poderia tratar alguns suportes documentais. Eu achei que eu iria me encantar com o Museu da Imagem e do Som. Quando eu chego lá, eram tablets colocados na parede e música, um áudio e não foi. Aí eu vou para o Museu do Futebol, que eu achei que eu ia só por curiosidade, e é o museu com a maior diversidade de disseminação de informação. Lá a gente tem áudio, que é o grito das torcidas do Brasil embaixo da arquibancada ecoando. A gente tem holografias sendo projetadas com alguns dos nossos maiores jogadores. Nós temos camiseta de jogador, nós temos autógrafo, nós temos foto. Então, assim, o Museu do Futebol, quem puder ir a São Paulo e visitar o Museu do Futebol, eu recomendo, pela diversidade de suportes informacionais e trazer isso para dentro da arquivologia, porque apesar de suportes semelhantes, em alguns momentos esses documentos eles são arquivísticos e não de museu, né? Que eu demorei para entender isso durante a faculdade e aprendi na porrada quando fui fazer o arquivo do Celso Garcia Cid. A Fabiana concordou comigo. E depois um outro museu que vale a pena, mas que teve o problema do incêndio, eu não sei como que ele foi depois reconstruído, é o Museu das Letras, né? Que a gente tem lá, o Museu da Luz, da Estação da Luz, também em São Paulo. Mas eu visitei Pinacoteca, eu visitei um museu que é só de peças, que é o Museu da América Latina. Ele reconta a história dos países apenas com peças, vestuário, peças de folclore mesmo. Então, assim, valeu muito ter vivido. E aí eu voltei para dentro da Pado para a gente tentar implantar o museu. Mas nós não conseguimos criar a história da fechadura, porque ela data de antes dos primeiros escritos da Bíblia, por exemplo. A gente não consegue localizar onde foi usado na história, naquele momento, a gente não conseguiu onde foi usado a primeira fechadura. Se você pegar os castelos medievais, ele já tem fechadura. Ele já tem algum tipo de cadeado. Então, por conta disso, da gente não conseguir recontar essa história, esse projeto acabou não acontecendo. E eu fiz o outro departamento, que foi a gestão do arquivo de gestão ambiental. E esse trabalho foi muito legal, porque a bióloga que estava lá, a Magali, se tornou uma amiga pessoal. Magali mesmo, viu, gente? Não é Magali, é Magali. Ela é do interior do Paraná, Pato Branco, e a colonização europeia lá é Magali. Ela tinha participado, era secretária da Pado quando eu estava fazendo o arquivo jurídico.
e ela sempre quis assumir a gestão ambiental porque ela era bióloga, né? Ela entrou na PADO durante a faculdade porque precisava trabalhar, e ela acabou conseguindo assumir a gestão ambiental da PADO, fez um trabalho belíssimo, e como ela tinha vivenciado a questão da organização do arquivo jurídico, a gente fez a gestão ambiental. E também fizemos parte da organização dos arquivos da indústria. E aqui é interessante falar para vocês uma coisa que eu não conhecia. Chaves. As chaves, a questão dos segredos das chaves. A gente tem chave no cotidiano e a gente não imagina a grandiosidade do suporte informacional que carrega uma chave. O quão rico é esse suporte informacional chamado chave. Cada ranhura, cada friso, cada corte da chave, ele é um segredo, né? E a gente vê chave assim, é a chave da minha casa, mas a PADO fornece, por exemplo, para um prédio. Eu estou morando atualmente na cidade com os prédios mais altos do Brasil, Balneário Camboriú. Está sendo finalizado aqui um prédio de 81 andares e não pode ter chave repetida. Os apartamentos todos não podem ter chave repetida. Cada fechadura tem que ter um segredo. Então eu conheci um outro suporte informacional que eu nunca imaginei. Eu nunca tinha visto até então a chave como um suporte, né? Vamos passar para o próximo, Rê? E eu vou pôr uma aguinha aqui para mim, gente. Estou falando demais, vocês precisam participar mais. Coloca aqui mais perguntinha, gente, por favor. Deixa eu só tomar a aguinha aqui. Eu esqueci de falar no começo, mas para a Dani não perder o raciocínio dela, vão anotando, gente, as questões, né? Eu na fala da Dani até agora, eu já consegui relacionar com muita coisa de conteúdo que a gente tem discutido na disciplina. Então, vão anotando aí, e aí no final a gente discute isso. Legal, gente. E eu já estou falando 1h e pouco aqui, 1h20 já. A gente nem vê passar. E eu estou feliz que tem bastante gente aí. Que bom, Clara, que você nem viu passar. E a gente vai ficar aqui mais um tempinho. Gente, aí... só um lembrete, Dani, antes de você começar de novo. A frequência, gente, tem um link aí, a Celineide disponibilizou o link da frequência. A Fabiana tinha perguntado sobre a emissão de certificado. Nós não nos preparamos para a emissão de certificado, mas preencham a frequência e coloquem o e-mail, que eu vou verificar com a direção da faculdade a possibilidade da gente emitir esse certificado dessa palestra. E tem um outro link que a Celineide colocou aí, que é uma atividade que vocês preenchem lá, né, colocam as palavras-chave e no final vai formar uma nuvem de palavras, tá? Então participem. Olha o Josué, empreendedor aí. Já estou adorando aqui o que eu estou lendo. Valeu, gente. Essa turma é massa. Eu sabia que vocês iam gostar do conteúdo. Que ótimo, gente. Eu fico muito feliz. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que está sendo tão importante vocês darem esse feedback para mim. Aí, em 2013, eu fui convidada para fazer um arquivo pessoal de outra família muito importante da cidade. Tem até um edifício com o nome de Fugante. Você lembra, Renata? Lembro, sim. É um prédio, gente, muito famoso na cidade, vocês não são de Londrina, que na década de 70 e 80 tinha muito suicídio lá, porque na época era o prédio mais alto da cidade. Então todo mundo conhece. É tipo o Manuel Pinto aqui, gente. Aqui também tem um. Só que aqui chama Manuel toda cidade tem. Toda cidade tem. A família Fugante, ela é uma família comercial. Ela é uma família de comércio. O primeiro Armarinhos de Londrina é da família Fugante. A primeira casa de chás de Londrina é da família Fugante. E aí, por conta do trabalho que eu desenvolvi lá no Celso Garcia Cid, famílias muito amigas, quando a dona Dalva faleceu, uma das filhas, que é a pessoa com maior QI que eu já conheci na vida, sim, ela tem um certificado de um teste de QI, acho que é MESDA que fala, que é absurdo o QI dessa mulher.
Então, você imagina o que era para mim ter sido chamada por uma mulher que tinha o maior QI que eu conheci na vida para fazer o arquivo dos pais dela. Aqui, a gente tinha 2 ambientes. Uma biblioteca minúscula, mas minúscula mesmo, o menor cômodo da casa dela, em que ela havia colocado o que sobrou dos documentos dos pais, né, e o escritório dela. Desculpa, gente. E o escritório dela. Aqui a gente fez uma preparação de captação de recursos para o programa de incentivo à cultura. Foi a primeira vez que eu executei uma disciplina que eu dava na UEL. Eu dava disciplina de captação de recursos, e aí eu fui pela primeira vez, de fato, fazer a captação de recursos. Só que, de novo, briga familiar, interesses da família diferentes, os irmãos, não sei o quê, ficou tudo na casa dessa filha, né, da Maria Luísa, mas ficou muito bem estruturado. Ela tinha a intenção de captar recursos e criar um memorial, um museu. Mas a briga da família não deu. Então, isso tudo está de posse dela. Um dos filhos dela tem muito interesse. Quem sabe a terceira geração venha a dar valor para o legado dos avós e bisavós, né? Vamos torcer para que em algum momento eles tenham esse legado disseminado na cidade. Mas foi muito legal fazer esse trabalho tão intimista. Ele foi dentro da casa dela, diariamente ela fazia um chá, e eu tive esse momento também com um dos filhos do Celso Garcia Cid. Às 5 horas da tarde ele fazia o chai indiano, e acendia um cachimbo, e eu via ele com todo o processo de acender o cachimbo e fazia o chai. Ali eu usei os samovares, eu usei aquelas peças lindas da Dona Francisca dos Céus. E aqui eu tive essa outra oportunidade de sentar com uma das herdeiras e vê-la se reconhecendo nas imagens, reconhecendo os pais, reconhecendo aquele momento histórico da cidade, da inauguração do edifício Fugante, da inauguração da Casas Fugante, da inauguração da casa de chá Fugante. Então, assim, quando eles venderam o prédio para o antigo Banco Bamerindos, e aí onde era a casa de chás virou o Bamerindos, esse momento que foi histórico também, mas para a família foi tão triste. Então, assim, todo esse momento, vivenciar, foi muito legal. E como era o arquivo da casa dela, ela pediu para eu fazer alguma parte dela também. A parte das memórias dela, enquanto mãe, as memórias dos filhos, os caderninhos, ela guardava tudo, né? E aí eu fiz isso para ela também, mas foi muito interessante. E aí vocês estão vendo aqui o nome da Fiazine de novo. A Fiazine cresceu, como era esperado, dentro daquela proposta deles, lá atrás. Quando eu fui a primeira vez, eles tinham 12 funcionários no administrativo. Quando eu fui na segunda vez, eles tinham 42. E quando eu fui chamada, nesse momento, eles já estavam com 58, eu acho, funcionários no administrativo, e mais de 400 na produção. Com isso, eles tinham alugado um outro parque fabril, um outro espaço, um outro parque fabril e uma outra área de escritório. E aí eles quiseram tirar o arquivo de onde estava, na primeira sede, e passar para essa nova sede alugada. E aí foi muito interessante porque, por ser uma fábrica de móveis, eu projetei todinho o arquivo. A Tânia pode, tanto que a família pretende. Eu deixei o processo para o museu ser startado, vamos assim dizer. Eu só cataloguei os mobiliários, os objetos de decoração, e deixei para que, quando um museólogo fosse contratado, ele pudesse fazer o que é o próximo passo da família, criar o Museu da Fazenda Cachoeira, né? Mas, assim, voltando aqui para a Fiazine, nesse momento eu consegui projetar. Isso foi muito interessante, porque eu não entendo nada de mobiliário enquanto designer de móveis, mas eu sentei junto com o projetista, falei quais eram as necessidades, quais eram as exigências enquanto tipo de madeira,
tinta, e nós criamos um arquivo que ficou muito bonitinho. São basicamente prateleiras, nichos, para caixas de arquivo, né? E eu sempre acabo trabalhando com a polionda azul, pelos benefícios do azul, né, da cor azul, que com certeza vocês já souberam aí na faculdade, em relação às outras cores disponíveis, né? Se não benefícios, os não malefícios direto para a informação. E aí, como a gente estava criando um arquivo central, setorizando a guarda documental, cada setor da empresa teria um espaço de arquivo corrente dentro desse arquivo central, e ela era uma indústria moveleira, a gente nomeou cada um desses espaços com o nome de uma madeira que é usada na fabricação de móveis. Então, tinha, por exemplo, o espaço Jacarandá, o espaço Carvalho, o espaço como Champinho, né? Então, era muito interessante. Cada setor sabia que eles tinham esse espaço. E, claro, a gente tem sempre uma história triste. A Fiazine, a primeira vez que eu fui, eles não tinham contador próprio. Eles eram uma empresa de 12 funcionários. Quando eu fui na segunda vez, durante a minha estada, eles contrataram nesse período um contador. Eu não sei aí, Renata, mas você sabe que ali em Londrina essa realidade de arquivista e contador é um baque tremendo, pela forma de armazenamento dos documentos. Aqui, eu não sei se configura como um baque, né, até porque os escritórios de contabilidade ainda não se atentaram para a nossa existência. Eu sei de poucos, Pode ser isso. Eu sei de poucos escritórios que já tiveram estagiário, do tempo que eu estou aqui, né? Já tiveram estagiário. Na verdade, é um escritório grande de contabilidade que teve um estagiário, encerrou o estágio do menino, eles contrataram outra estagiária que virou arquivista depois. Que ótimo. Mas hoje ela foi para outra empresa, e eu não sei quem é que está lá nesse escritório agora. Então, assim, eu acho que ainda não existe esse embate por conta mesmo deles não saberem do mercado não estar ativo. Exatamente. Então, aí, informática, contabilidade, várias coisas contra a arquivologia, né? Então, assim, aí aconteceu que por conta dos meus embates com ele, em termos de ordenação, principalmente a questão da ordenação. Era um contador de mais idade, que na cabeça dele não existia a possibilidade de arquivar documentos que não fosse pela cronologia mensal a fins de imposto de renda. E a realidade do arquivista é totalmente diferente. E eu estava setorizando os arquivos da empresa. O documento vinha do contador, eu desmembrava a pasta que vinha do mês do contador e colocava arquivo de RH no RH, né? Porque era centralizado, cada setor tinha o seu. E aí, quando eu vou montar um arquivo central, eu mantive esses arquivos setorizados dentro de um espaço central, né? E aí, nessa minha volta, eu quase não voltei. Ele mandou não me contratar. E aí, ele caiu na Diana. Ele foi atrás da Diana, porque alguém falou da Diana para ele, que foi a professora, que eu já falei para vocês, que hoje é o professor Noel, que trabalhou comigo. E a Diana, com uma ética profissional absurda, falou para ele assim: se você teve problema com ela, você tem que tratar esse problema com ela. Mas profissionalmente você não teve problema com ela. O que é melhor para sua empresa? Pegar alguém que fez tudo e sabe como está projetado, ou alguém que vai ter que estudar toda uma realidade e vai ter uma demanda muito diferente. O profissionalismo da Diana ali foi absurdo. E aí o gerente e o presidente da empresa, eram 2 cunhados, um deles tinha recém-falecido, o presidente falou: você pode reclamar o quanto for, eu quero a Daniela. Eu já queria antes, agora com essa fala dessa outra arquivista, eu vi um ponto que me fez ter certeza que eu quero a Daniela de volta. E eu voltei daí para a empresa para fazer esse móvel,
essa nova organização, né, a adequação do espaço físico e tentar fazer com que o contador visse a realidade dos documentos a partir de um prisma arquivístico e não mais de fins de imposto de renda, né? Mas não sei se o resultado disso, gente, é um problema seríssimo de tireoide. Eu quase tive um AVC lá, os embates foram muito sérios, eu fui hospitalizada lá dentro, a coisa foi muito grave. O meu problema da tireoide foi desenvolvido nessa fase, trabalhando com esse cara, por isso que ele não queria que eu voltasse depois, né? Porque além de todo o prejuízo que a empresa teve com as nossas discussões, né, teve esse impacto na minha saúde também, né, e depois ele teve que me engolir de volta. O gostinho foi muito bom, ter que voltar lá e ter que fazer, literalmente, me engolir, porque o espaço que foi colocado no arquivo era justamente ao lado da sala de contabilidade, então ele tinha que me ver o tempo inteiro entrando e saindo. Tá? Aí, aqui, gente, eu vou contar para vocês um projeto que a gente não executou, e que a Diana, mais uma vez, veio participar comigo. Por conta de todos esses trabalhos, o meu nome já estava sendo bem visto na região. Então, quando se falava em arquivo, eu tinha uma certa credibilidade, né, Renata? As pessoas pensavam em mim. Aí, um professor da UEM, esse cara é uma história muito interessante. Quando eu o conheci, ele já era um sexagenário, mas quando ele tinha 7, 8 anos, no sítio da família, ele encontrou uma peça indígena. E ele descobriu um sítio arqueológico nas terras da família. E ele acabou por ir sozinho, com verbas próprias, desenterrando tudo, e ele construiu um parque temático na beira do rio Ivaí, numa cidadezinha chamada São Pedro do Ivaí. Mais para frente ainda da Nortox, passa a Nortox, obrigada, Keila, passa a Nortox, que é em Aricanduva, passa a Tucarana, passa São João do Ivaí, aí chega em São Pedro. Na beira do rio Ivaí, e ele construiu um parque temático, e ele estava, nesse momento, brigando com a justiça, porque quando ele começou a construir 30 anos antes, tudo com verba própria, não existia a legislação de construção próximo aos leitos de mares e rios, e ele agora estava tendo problemas. E aí ele nos chamou para fazer um projeto de captação de recursos para a Petrobras. E aí eu e a Diana fomos, e nós fizemos, e a gente iria executar para colocar isso tudo, disponibilizar, porque ele já estava construindo as vitrines para colocar toda essa peça indígena. A gente, nesse projeto para a Petrobras, tinha a pauta para a contratação de um museólogo e equipe de museu, né? A gente fez a parte do projeto. A parte de execução a gente estaria presente, mas quem executaria de fato seriam museólogos, tá? Então, por isso que ele queria. Só que, por conta da legislação que embargou a obra dele, ele não conseguiu levar isso adiante, e está até hoje um parque temático lindíssimo, todo construído com renda própria, e ele não consegue poder receber público e finalizar por conta dessa nova legislação. Muito triste, mas é bem interessante. E aí, vou contar para vocês a Sercontel. Esse trabalho, gente, 2013, ele foi um grande divisor de águas na minha maneira de pensar a consultoria e principalmente a prestação de serviços. Eu fui convidada para participar de uma licitação. A Sercontel é um órgão público, Sercontel escrito com M, porque é Serviço de Comunicação e Telefonia. Ela é a primeira empresa do Brasil a ter rede móvel, rede de celular. Ela é a empresa de telefonia de Londrina. Londrina não tinha essas estatais, essas empresas grandes, ela tinha uma empresa própria, que era da prefeitura, né? E hoje ela estava aberta para a capital, eu não sei mais. Mas em 2013 eu fui convidada para participar dessa licitação. E eu acabei ganhando essa licitação, o que foi muito interessante, porque a gente escreveu junto o projeto,
do que eles gostariam que fosse feito, eram documentos, deixa eu tentar explicar. Quando a gente liga na nossa operadora de telefonia e a gente precisa das informações, seja para compra de um plano de celular, um plano de telefone, na época ainda tinha telefonia fixa, de TV, ou seja, uma reclamação porque a internet caiu, né? Esses documentos todos, eles estavam um caos. Tudo que chegava para o telemarketing, para o call center, era um verdadeiro caos. Os operadores do call center não conseguiam entender por quê. Eram 64 produtores de informação. Então, quando a gente foi escrever o projeto, a gente tinha que pensar justamente nisso. Como executar um projeto onde eu ia envolver 64 produtores de informação diferente, ora venda de telefonia, ora de venda de telefonia fixa, ora venda de internet, ora venda de combos, então cada um era um setor, né? Ora de caiu aquele setor de suporte técnico, caiu a minha internet, a gente ainda estava tinha ainda, era muito baixo, era 1 mega, 2 megas, tinha acabado de sair praticamente da discada, né? 2013, fazia o quê? Não fazia 10 anos que a gente tinha saído da discada. Então, assim, a gente estava, a internet ainda era uma coisa que não era todo mundo que tinha acesso. 2013 não era toda casa que tinha internet. Então, e a empresa também tinha telefonia fixa, então as pessoas ligavam para todo tipo de assunto. Então eram 64 produtores de informação para quase 400, 380 usuários. Eram 380 atendentes de telemarketing que acessavam essas informações. E por que ela foi um divisor de águas para me fazer pensar a consultoria e pensar a execução? Eu tinha que fazer com que as pessoas entendessem o porquê que a gente estava mudando a forma delas escreverem o documento. Elas tinham que entender que quem está na frente de um computador de 11, eles tinham 14 polegadas, que o atendente de telemarketing, que estava na frente de um computador com uma tela de 14 polegadas, ele precisava visualizar a informação de forma clara. E eu tinha documentos produzidos, um em letra vermelha, um em letra preta, um em letra com tarja amarela, o outro achava que era importante o destaque, não sei o quê, o outro 10 mil planilhas de Excel no mesmo documento, e o coitado, o cara pergunta assim no telefone, eu quero a internet de 1 mega, quanto custa? Ele tem que olhar em toda a aba do Excel e ver lá 1 mega, 2 mega, 3 mega, 4 mega, 60, na época acho que o máximo era 10 megas. Ele tinha que ir, não, ele quer o combo. Então, assim, era desesperador para o atendente do telemarketing entender as informações que ele tinha que passar para o cliente, e eu sempre falava isso para a Danielinha, estressada, reclamando, cheia de palavrão na boca, que graças a Deus eu me livrei, falando, eu quero a minha internet funcionando. E eu tinha a internet Sercontel, e eu era usuário desse atendente de telemarketing, e aí eu vi o outro lado do cara. Gente, a informação que chegava para ele, passar para a gente, cliente, era desesperadora. Vocês não têm noção de como os documentos podiam ser construídos. Pensa, todos vocês aí na sala, cada um constrói, se a gente não seguir as normas da BNT, um padrão, cada um vai fazer o trabalhinho de um jeito. Um vai escrever com papel colorido, no papel colorido, outro vai escrever com letra colorida. Se a gente não padronizar, vira o caos. E era esse caos que estava para o atendente do telemarketing. E aí eu precisei pensar como fazer esse produtor entender essa cabeça e ter tempo de produzir esse documento e eu retornar e ele ter feito conforme o padrão, porque aí eu criei padrões de informação e coloquei lá assim, tem um cara que é responsável por criar o padrão de cadastro. Tem um único funcionário que ele é responsável pelo cadastro, pela parte de sistema do cadastro, para a hora que você vai lá, teu nome, teu CPF, todos os dados pessoais. Tem um cara preparado para isso.
E aí, no outro cara, que é o cara da reclamação de telefone que a internet caiu, ele reescrevia o cadastro do jeito que ele achava que era. Ele não ia no produtor da informação e ele reescrevia o cadastro. Então aí eu tinha que pensar nessa dinâmica, como fazer a coisa acontecer. E eu consegui que o pessoal da TI, que era muito dedicada, eles adquirissem um sistema da Wiki. Sim, gente, a Wikipédia, tá? Um sistema da Wiki que funciona exatamente como funciona a Wikipédia e que hoje a gente vê dentro do Google Docs. Eu estou falando em 2013, 8 anos atrás, tá? Lá a gente criou isso. O cara do cadastro, ele só criava o documento do cadastro. O cara do documento da reclamação que a internet caiu, quando ele precisasse colocar para o usuário lá, para o atendente de telemarketing, que primeiro passo é o cadastro, a gente gerava o hiperlink dessa informação, e ali ele abria o documento original do produtor daquela informação de cadastro. Então, você começar a fazer isso acontecer, sem padrão não existia. Eu padronizei até onde seria usado ponto e vírgula. Aí minhas aulas de português, filha de uma professora de português, valeram muito a pena. Uso de sinais, uso de cores, a ausência total de cores e, quando fosse necessário, a cor. A padronização da fonte, porque um escrevia uma fonte tipo Times New Roman, 30 negrito, o outro vinha e colocava uma manuscrita, aquela English qualquer coisa, manuscrita em vermelho, tamanho 12. Você imagina os neurônios do cara do telemarketing para acessar essa informação. Então, esse trabalho, e aí eu fazia o seguinte, eu ia para reuniões com os produtores dessas informações, levava sempre uma comidinha, eles não entendiam o porquê, aí o meu lado cozinheira falava mais rápido, por quê? Porque onde tem comida, o povo solta o verbo. O povo começa a bater um papo ali, é descontraído, ai, que gostoso isso aqui que você trouxe, não sei o quê, e eu conseguia que a informação viesse para mim como eu precisava. Então, eu quebrava o gelo daquela reunião, que eu estava indo fazer o que eles não queriam fazer, que era refazer documentos. Exatamente, Clara, são técnicas. Eram refazer documentos que eles já tinham escritos e eles não entendiam por que eles tinham que reescrever. E reescrever pensando que naquele setor eu usava informação de 10 setores diferentes e que eu ia ter que criar esses hiperlinks, né? E eu comecei a pensar assim, eu vou fazer isso, mas eu preciso que eles tenham um tempo de execução. Pode aderir, Keila, você vai ver que traz resultados. Eu precisava que eles tivessem um tempo de execução, porque eles não iam conseguir, eles tinham a demanda do trabalho deles, fazer isso para o dia seguinte, para eu estar lá. Então eu fazia uma semana de reunião com vários com vários produtores de informação e ficava 15 dias fora da empresa. Eu me ausentava da empresa por 15 dias. E aí eu voltava e fazia com outros produtores e me ausentava de novo. Aí eu voltava e fazia a reunião com aqueles primeiros daquela semana. Só que aí eu usava uma outra técnica. Ao invés de eu juntar sempre o mesmo grupo de produtores de informação desses 64, eu pegava um que tinha ido na segunda, um que tinha ido na terça, um que tinha ido na quarta, para eles conhecerem a realidade do outro produtor de informação. Porque as pessoas ficam olhando só a sua informação. Elas não olham a informação que o outro produz. Imagina se eles iam olhar a do atendente do telemarketing. Então foi bárbaro. O encerramento foi maravilhoso. Ganhei um monte de presente, fiz cupcake para todo mundo, na cor azul da crisálida, que também é o azul da Sercontel. Fiz cartãozinho porque foi um trabalho bárbaro. Era um trabalho de 3 meses e por conta dessa pausa ele durou quase 8, porque eu fazia essa interrupção. E isso foi uma coisa que eu trouxe para todos os outros projetos depois. Porque quem está recebendo a mudança precisa percebê-la devagarzinho. Quando ele percebe devagarzinho, ele adere com mais facilidade. Vamos passar para o próximo? Tá repetindo. Aí aqui eu tenho
Ó, tá falando da Dalva e do Arlindo aqui de novo. Aí eu fiz mais um arquivo de direito de advogados, um projeto pequeno também, e esse é um criminalista de Londrina, né? E eu fiz mais um arquivo pessoal, com o Luiz Alberto Garcia, que é o maior jogador da história do clube de Londrina, do LEC, o Londrina Esporte Clube. O Garcia é um amigo pessoal, desde que eu era pequena, e eu mesma fui atrás dele. Eu busquei o Garcia para fazer o trabalho dele. Foi muito legal. Vamos passar para o próximo? O projeto do Herbert Bartz. Inclusive faleceu agora no ano passado. É também um projeto de conhecido da família, ele era sogro da minha, como que eu posso explicar? Filha da minha prima. Ele era sogro da filha da minha prima, né? E ele é o agropecuarista responsável pela mudança no plantio direto no Brasil. O Brasil não existia plantio direto e ele desenvolveu essa técnica. A filha dele é a maior especialista em questões de minhocas no Brasil, a Marie Bartz, e ela queria fazer, só que eles queriam fazer o trabalho, eles me... não trabalho só com gente importante não, gente. Eles queriam fazer o trabalho, só que na cabeça deles, eles não tinham que pagar pelo trabalho. Eles queriam que eu que eu entendesse que era importante demais o sobrenome da família, a história da família, a história do Bartz, e era um privilégio para mim ter essas informações. Vinha, né? Não executei. Mas eu poderia fazer uso dessas informações na pesquisa, tá? Claro que pesquisa não bota comida em casa, né? Certo? E aí, em 2017, fiz o Molifício Lombardo. Eu já tinha a mão de gastronomia, é muito legal essa história. O Molifício Lombardo, a sede é na Lombardia, na Itália. O rapaz, que é o gerente deles ali em Apucarana, eu o conheço, ele é um amigo pessoal, se tornou um amigo pessoal. E eles estavam mandando algumas mudanças lá e ele perguntou se não poderia dar essa mão. Eu fui justamente para dar essa mão para ele e só os arquivos administrativos. Mas é muito interessante. Acabamos conhecendo os proprietários da Itália, se tornaram amigos pessoais e a última vez que eles mandaram uma máquina da Itália, eles mandaram o estocafixo, que é o bacalhau mais caro do mundo, dentro da máquina de presente para mim e para o Marcelo. Mas é interessante. Vamos passar para o próximo. Aí a Mundi, que é a empresa minha de gastronomia, vocês estão vendo aí na foto, eu e meu marido, o Marcelo, que é chefe de cozinha. Eu fiz os arquivos da Mundi. Nesse momento eu trabalhei mais como produtora da informação do que como arquivista, de fato, mas claro que a gente acaba fazendo a gestão. E foi onde eu trabalhei como cozinheira. Eu já vou contar para vocês sobre isso. Gente, vamos falar um pouquinho da docência. A docência. Eu amo ensinar, né? Pode passar, Rê, para o próximo. Eu dei aula na UEL, entre 2005 e 2006, como docente temporária. Ministrei as seguintes turmas, as seguintes disciplinas. Arquivo corrente intermediário, análise documentária 2, informática aplicada 2. Fui vice-coordenadora de estágio, tá? E depois coordenadora de estágio. Neste ano, nesses 2 anos, 2005 e 2006, eu cursei a especialização. Então, vocês veem que datas com execução de arquivos privados. Eu estava no mercado de trabalho e vou lá ter uma academia, 2 anos que eu estava tinha me formado, porque eu queria que os alunos tivessem, algum professor tivesse vivenciado a prática, coisa que nós não havíamos tido. Então, eu voltei. A Rê não foi minha aluna, né, Rê? Você já tinha se formado quando eu entrei, né? Na verdade, eu sou uma turma depois de você. Então, você já tinha se formado quando eu entrei. Eu saí. Eu entrei 2 anos depois de eu ter me formado, então você já tinha se formado. Sim. Aí depois. Por conta da greve, minha formatura foi em 2004.
Acho que travou. Dani, travou a Tá. sua fala. O meu travou? Foi. Depois Ué, que eu falei, não apareceu o que voltou você agora? falou. Voltou. Voltou agora? Ah, então tá. Sim. Não, não tem problema, é só porque você saiu da UEL e eu entrei como docente. Aí eu voltei, vamos passar para o próximo slides, em 2010. 2009 e 2010. Aí, aqui eu já estava trabalhando junto também no curso de Biblioteconomia e Secretariado Executivo. Dei algumas disciplinas especiais. E foi aqui que eu trabalhei com as disciplinas de ética e algumas disciplinas de normalização e disciplinas que os nomes não demonstram, mas eu ensinava a parte de pesquisa científica. Lembra lá no começo quando eu falei que eu não terminei a faculdade de Educação Física por conta de não ter conseguido fazer o TCC? E aí aqui eu vinha ministrar as disciplinas que ensinavam a fazer pesquisa científica, tanto no secretariado executivo, quanto em BIB, quanto em arquivologia. E aí eu me via vendo lá atrás, quando eu fiz a primeira faculdade, o professor fazendo terrorismo comigo e não me deixava passar de ano, terminar a faculdade por causa de 1/10, ele me reprovava por 1/10 todas as vezes. Então foi aqui que eu falava assim, olha, dá para tirar o monstro, a gente pode facilitar, a gente pode ajudar o aluno a entender como faz pesquisa. Um aluno veio a vida inteira sem fazer pesquisa. E aí ele chega aqui, o professor quer que ele faça logo de cara uma tese? Não, vamos com calma. E aí foi onde eu desenvolvi algumas técnicas para isso. Né? Pode passar o próximo, que foi justamente o que eu acabei de contar para você. Pode pular, Rê. Aí vamos falar sobre algumas outras atividades que eu desenvolvi nesses anos. Eu fui convidada pela Seto Concursos para elaborar provas de concursos, só posso dizer isso. Anos. 2006, 2007, 2008, 2009, 2011. Eu elaborei provas, questões para concurso. E eu fiquei muito feliz com isso. Não sei como eles chegaram até mim, tá, gente? Realmente é tudo muito sigiloso quando envolve concurso, né? Aí eu desenvolvi um trabalho voluntário com os alunos de arquivologia no Hospital do Câncer de Londrina. Foi muito legal, aqui a gente chegou a colocar 24 alunos lá como voluntários. O Hospital do Câncer tinha uma realidade absurda, eles estavam começando a construir um prédio novo onde teria o arquivo. Pra vocês terem uma ideia, era um terceiro piso e o arquivo estava todo amarrado nas paredes, chumbado e amarrado com arames, porque o piso já havia, a área central já estava vazia e o piso já havia cedido 10 centímetros. O arquivo ia cair no andar de baixo. Então eles precisavam tirar tudo, fazer tudo com muita pressa, e aí a gente foi convidado, e senhor, Clara, bem isso, dentro do hospital. Aí a gente foi convidado para... Eu sabia dessas vagas de estágios, por conta de ser coordenadora de estágio da UEL, e aí a gente fez essa força-tarefa, foi um trabalho lindo. Eu não estava envolvida pela UEL, eu fui voluntária, a gente ia todos os sábados, nós fomos durante 2 anos, todos os sábados de manhã, no Hospital do Câncer de Londrina. Eu e 22 começaram como estagiários e depois se formaram e continuaram trabalhando. Só um estágio foi estágio obrigatório, o resto todos foram voluntários. Foi muito legal isso. Vamos passar para o próximo? Como nasceu a crisálida? Eu até coloquei o uniforme aqui, deixa eu ver se vocês... Eu estou de laranja aqui, porque é o meu uniforme, gente. Tá? Como nasceu a crisálida? Da onde eu tirei esse nome? Várias pessoas me perguntam. Crisálida, gente, é a fase da metamorfose da borboleta, né? Quando a lagarta passa a ser borboleta. E eu sempre gostei do processo da borboleta. Eu acho mágico a minhoca passar pela fase de casulo e virar borboleta. E eu vejo o tratamento arquivístico exatamente como isso. A gente pega uma coisa feia, uma coisa que não vai, que não anda, a gente dá aquela enclausurada, transforma aquilo tudo, faz virar um caos e nasce uma coisa funcionando. Então aí eu contratei uma designer gráfica e ela criou essa logomarca, que se vocês perceberem, ela tem um formato de casulo,
mas ela também tem formato das caixas de arquivo, que também lembram os corredores de um arquivo deslizante, né? E aí ela tem a lagarta, que é a gente preservando o passado, tem a fase do casulo, que é a gente gerindo o presente, e a fase da borboleta, que é a gente cuidando do futuro, né? E eu gosto muito, eu espero que vocês também gostem. Para mim é a menina dos meus olhos, essa logomarca. Ela já tem 10 anos, ela está fazendo esse ano. Palestrando. Vamos falar um pouco das palestras que eu fiz. Eu dei palestras sobre o sítio, sobre a captação de recursos do sítio arqueológico. Eu dei palestras sobre moral e ética no Rotary, a Biblioteca Municipal de Biporã, que é uma outra cidade próxima a Londrina. Pode passar. E aqui eu vou falar para vocês a grande emoção da minha vida. 2005, eu fui para um congresso em Brasília, o CNA, o Congresso Nacional de Arqueologia, e eu conheci o Armando Malheiro lá, eu conheci a Heloísa Belotto lá, eu conheci muita gente, essa coisa do networking que se faz em congresso, que a gente não está podendo ter esses 2 últimos anos, né? Mas eu conheci muita gente. E aí eu conheci a diretora do Arquivo Público do Paraná. Para minha surpresa, 1 ano e meio depois, ela me manda um convite para mim, não para a professora da UEL, para mim, para que eu, Daniela, enquanto arquivista, fosse falar sobre o papel dos arquivos para o acesso das informações no Arquivo do Estado, no aniversário de 150 anos do arquivo. E por que que tem essa foto aí? Tá vendo essas 2 cabecinhas sentadinhas aí na plateia? Heloísa Belotto e Armando Malheiro. E sentadinha lá em cima, tremendo mais que vara verde, sou eu. Passei muito nervoso nesse dia, gente. Pode passar, Rê. Participei de congressos, deuses mesmo, deuses. São as pessoas que a gente mais estuda, né? E aí eu fiz muito congresso, produção bibliográfica tem um pouco, e estava nas provas do mestrado, dando aula na UEL, quando aconteceu uma coisa que a Renata vai colocar aí para vocês o vídeo, e eu respirar um pouquinho, para vocês entenderem a retomada da carreira depois. Aí passa para a próxima, Renata, por favor. Aí tem uma frase que eu tomei para mim para poder encarar isso. É preciso coragem para mudar a rota e seguir novos caminhos. E é isso que eu estou fazendo. E a Renata, quando me convidou, abriu um novo caminho para mim, para eu ver o quanto a docência ainda é tudo que eu quero. Eu vou voltar. Quando eu não sei. Aqui no próximo, pode passar. Pode passar. Empreender é isso. Todo dia é uma coragem diferente. Cada acervo é uma coisa louca, de uma coisa que você fala assim, e agora o que eu vou fazer? Cada presidente de empresa, diretor, proprietário de informação tem um entendimento e você tem que ensinar o beabá. Mas isso, para mim, é extremamente motivacional. Então, se para você for motivacional, bora, vamos encarar. O mercado de arquivos privados é imenso. E a gente tem muito a contribuir com a sociedade civil. Pode passar, Rê. Aqui eu estou deixando para vocês as minhas redes sociais. Tanto da Crisálida, Instagram e Facebook, quanto as minhas pessoais, inclusive a página de poesias. Eu queria agradecer vocês por essa oportunidade. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada a todos que participaram. Está me fazendo um bem tremendo. Espero que vocês tenham gostado.